Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Segundô, o podcast que chega toda segunda-feira às 8 horas da manhã para te inspirar e trazer conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário. Eu sou Luiz Segundo, corretor de imóveis, e estou aqui para compartilhar insights, histórias e dicas que vão transformar sua forma de enxergar o mercado e sua carreira. O Segundô nasceu para ser um companheiro no início da semana, trazendo conversas de alto nível, grandes nomes do mercado imobiliário. Aqui falamos sobre tendências, inovações, liderança e estratégias que fazem a diferença para quem quer crescer no setor. Nossa missão é entregar conteúdos práticos e inspiradores para corretores, investidores e profissionais da área. E no episódio de hoje temos dois convidados muito especiais, o Joélio Alves e Davi Pontes, sócios da Plano Urb, referência em desenvolvimento de projetos de urbanismo. Eles assinam alguns dos principais projetos de loteamentos do Ceará e trazem uma visão inovadora sobre como planejar cidades e comunidades para o futuro. Hoje vamos falar sobre o impacto do urbanismo, as principais tendências em loteamentos e como esses projetos moldam o futuro das cidades. Se você tem interesse em entender como funciona o desenvolvimento urbano e quais as oportunidades desse mercado, fica ligado aqui com a gente. O Joélio, Davi, sejam muito bem-vindos. É um prazer aqui a gente poder estar dialogando aqui sobre esse assunto que é tão importante aqui para o mercado imobiliário. E aí eu queria que vocês se apresentassem rapidamente aí para o nosso público aí poder conhecer melhor vocês. Olá, Luiz. Primeiro agradecer, a oportunidade que você nos deu aqui para apresentar o nosso trabalho, Meu nome é Joélio Araújo, eu sou arquiteto urbanista, sócio da Plano Urbanismo. A nossa empresa tem 13 anos de mercado, mas já com uma bagagem anterior de pelo menos mais de 16 anos. Então a gente tem desenvolvido muitos produtos de boa qualidade na área de urbanismo. Eu sou o Davi, sou sócio do Joélio, na Plano Urbanismo. Nós trabalhamos junto com toda a equipe do escritório, mas a gente está mais à frente nessa parte comercial, na captação dos projetos, dos terrenos. O Joélio também está um pouco mais no contato com os clientes diretos, na parte comercial. E, enfim, aí a gente está aqui para conversar sobre os nossos trabalhos, as tendências do que está acontecendo aí no mercado de loteamentos. Bom, então para a gente poder começar, vocês são responsáveis por alguns dos principais projetos de loteamento aqui do estado. Acredito que de cada 10, 8 ou 10 são assinados aí por vocês, E ao longo dos anos a gente tem visto uma transformação muito grande nesse mercado de loteamento. E aí eu queria saber como vocês têm observado a evolução dos empreendimentos de loteamentos aqui no estado do Ceará. Luiz, a evolução dos empreendimentos de loteamento mudou muito ao longo dos anos, Antigamente se tinha a ideia de que loteamento era apenas criar ruas, abrir ruas e dividir em quadras, lotes em um reto, aquela forma mais ortogonal, E com o passar do tempo, a gente viu que a necessidade dos moradores era muito além disso. Então, ao longo do processo criativo, a gente começou a introduzir algumas ideias para mudar esse pensamento dos loteamentos ortogonais, Então, a gente começou a trabalhar observando mais o terreno, entendendo um pouco mais a topografia, entendendo a legislação do local, tentando com isso escolher as melhores áreas para colocar o espaço de convivência, como as áreas de lazer. Então a gente tentou pulverizar mais essas áreas, fazer com que todos tenham acesso de forma facilitada a essas áreas e não concentrar a um determinado local. Então a gente tem um pouco dessa ideia de trazer essa qualidade de vida para todos, A ideia é exatamente da gente entender o terreno nos aspectos físicos, Primeiramente, são os aspectos físicos que estão mais ligados à parte técnica, Mais à parte da engenharia, da ocupação, de onde estão a via, drenagem, toda essa questão física, E essa questão que o Jorge colocou, que é com relação à distribuição ao longo do terreno das áreas
onde tem uma característica mais convidativa para colocar os equipamentos, né? Principalmente o clube, né? E antes tinha também essa questão do clube ficar com um equipamento intenso, né? Tem alguns loteamentos, né, mais antigos que tem essa concentração de toda a área de esportes, de social, como o salão de festas, né, como uma área como se fosse um condomínio, né, de apartamentos, que está tudo concentrado, né? E acho que uma das tendências é essa ideia de fazer pequenos equipamentos mais espalhados pelo empreendimento e dando uma vocação para cada área, né? Umas áreas mais zen, uma área que tenha mais ligação com o esporte, as quadras, outra área espaço também de contemplação, né? De contemplação, toda essa distribuição mesmo dos equipamentos, né? E também de uma forma mais contemporânea, né? Que aí já vem os outros elementos, como da própria arquitetura, né? O paisagismo, né? Também tem tido cada vez mais importância você ter um bom projeto de paisagismo que exige ali sombreamento, né? Qualidade realmente dos espaços de permanência. Uma coisa que eu fico muito pensativo assim com vocês arquitetos, né? Como é que é o processo criativo assim de vocês? Que vocês pegam lá um terreno e aí como é que de onde é que vocês buscam inspiração para chegar naquele projeto, né? Porque cada projeto ele é diferente, né? Então como é que vocês buscam essa inspiração assim para fazer os empreendimentos sair de um terreno para virar aquilo desses empreendimentos? A principal inspiração, como a gente estava falando, é entender o terreno, né? É o ponto fundamental, é entender o terreno. Então, geralmente o projeto já está lá e a gente só faz dar uma nova roupagem, né? Vamos dizer assim, porque as curvas de níveis elas são primordiais para a gente desenvolver o projeto. Quando chega um terreno no escritório onde é só uma poligonal, a gente acaba achando que a possibilidade é muito maior, né? Mas a gente vai criar o projeto de uma forma sem o respeito à natureza, à topografia, ao terreno em si. Então, quando se tem a topografia, você consegue entender como é que seriam as ruas, você já consegue ver isso, né? Então, a gente vai fazendo as ruas mais... um dos nossos princípios é tentar fazer o projeto de uma forma mais orgânica, fazer com que ele respeite mais a natureza, o terreno, as suas condições naturais, né? Então, isso é o que nos norteia a fazer o projeto. Então, a gente trabalha muito dessa forma, o projeto mais orgânico, já em função das curvas de níveis, né? E as outras referências também são essas, assim, a gente estuda muito, né, nessa questão do que tem de loteamento, e o Google Earth também é uma ferramenta muito, muito legal, tanto de referências como de fazer aí diagnóstico por imagem, né, do terreno, né? Teve uma vez que a gente estava conversando com um cliente, e aí eu disse, aqui tem um córrego, essa água cai para cá. Ele, como é que você tá vendo tudo isso aí, né? Parece um médico, né, olhando um exame de raio-x, né? Então, assim, pelo próprio... E às vezes tem muito disso, assim, o próprio fundamento do terreno mostra ali como é que estão o caminho das águas, né? Tem alguns terrenos que o cliente diz, não tem água lá, isso, rapaz, aí você volta ali uns anos no Google, isso aqui tem, se você... né? E o interessante também é que a mentalidade do empreendedor está mudando bastante, né? Porque antigamente se via um terreno com um espelho d'água, achava que aquela área ali devia ser aterrada para aumentar o VGV, área de venda, né? E hoje em dia não é mais assim. As pessoas entendem que aquela área ali é um espaço contemplativo, um espaço que vai agregar valor ao seu empreendimento. E é um espaço interessante, que você pode criar um parque, criar a área do clube, um espaço de convivência entre os moradores, né? De conexão entre os moradores. Então, a gente parte muito desse princípio, entender o que o terreno tem melhor a oferecer e ressaltar né, o que ele tem de melhor, né? Outro também que a gente usa muito assim para nortear o projeto é o próprio aproveitamento, né? E do que a gente coloca ali às vezes de estressar um pouco mais um empreendimento, se ele tiver uma característica
mais popular, onde é que a gente, quais são e chegar realmente nos números, né? A gente vê um quadro de áreas bem distribuído nesse sentido da gente economizar sistema viário, que é onde tem mais custo, né? Então, às vezes, a gente evita muitas vias largas, né? Que às vezes ela não tem, principalmente nos condomínios fechados, né? Que a gente vê muitas áreas com canteiro central e que as vias são estimuladas, né? E a gente vê hoje muitos cones, né? Que a gente vê alguns condomínios que tem muitos cones porque aumenta a velocidade da via e a gente quer, na verdade, numa comunidade planejada que seja menor, né? A velocidade do carro e mais o uso das áreas para o pedestre, a priorização disso. E isso acaba estimulando também isso, né? E aí a gente sempre brinca, a área amarela, né? Que é relativa aos lotes, é que paga a conta dessas áreas comuns e tal. Então, quanto mais... isso também é a sustentabilidade econômica e financeira, né, do empreendimento. E a nossa preocupação é essa, é tentar fazer com que o projeto ele seja viável, porque não adianta você fazer um traçado urbano, um desenho urbano bonito, né, de se ver, e, no entanto, o sistema viário ficar muito alto, a viabilidade econômica não fechar a conta, né? Então, a gente se preocupa com isso também. Então, a gente quer beleza, mas também a gente quer a funcionalidade e a eficiência, né? Tudo isso é importante. E aí a gente fica brincando com aquele quadro de áreas, fica fechando o quadro, aí a gente falta sempre 500 fica... metros ali de área verde, vamos procurar mais 500 metros de área verde. Então a gente tem muito disso, né? De equilibrar esses números, né? Porque é o que paga a conta. Então, às vezes acontece do sistema viário ele ficar abaixo, que é o que a gente às vezes pretende, né? Que a gente idealiza, é que o sistema viário fique abaixo do permitido na lei, né? E aí, quando a gente fica com esse percentual abaixo do permitido da lei, o remanescente vira área verde, ou seja, você ganha muito mais qualidade dentro do empreendimento, né? Você acaba ganhando mais verde, além do verde que é da legislação, né? Então, você acaba criando uma espécie de um condomínio mais ecológico, né? Mais sustentável, né? Com mais acesso ao verde. A gente... Enfim, o mercado de urbanismo hoje está numa evolução constante, né? As cidades estão cada vez precisando se adaptar às novas necessidades, a essas soluções mais inteligentes, as sustentáveis. É muito comum hoje falar em biofilia, né, por exemplo. E assim, quais são as principais tendências atuais assim, nessa área de urbanismo e no desenvolvimento de loteamentos que vocês têm incorporado nos projetos de vocês? Uma das principais tendências, assim, a gente tem vários pilares do urbanismo, né, que são tendência hoje em dia, que uma delas é a segurança, né? A segurança é importante, eu acho que é uma das que é o carro-chefe, de certa forma, porque quando você fala principalmente de condomínios fechados, de loteamentos fechados, você preza muito mais a segurança. Então, a segurança é um dos pontos importantes, como, por exemplo, você ter reconhecimento facial, né, na entrada do loteamento, portarias. Hoje em dia até tem portarias remotas, tem a questão também da cerca invisível, que você não tem aquela barreira visual, né, onde são sensores que são colocados e você consegue, se você transpor aquela barreira, você sabe, né, que aconteceu isso, né? É isso, né? É legal. E aí também tem isso, né? Que às vezes essa parte de segurança ela é muito abordada, né? Assim como essa questão também da biofilia, às vezes as pessoas usam o nome e não fazem o que que aquilo está dizendo, né? Então bota biofilia não é você botar uma fachada com planta, isso não é biofilia, né? Biofilia é você ter uma característica natural dentro do seu ambiente construído. Então, é você incorporar a natureza, ambientes naturais dentro... Isso sentir, né? E ter as sensações, exatamente. Né? Sensações. O Benedito Abud defende muito isso nos projetos e nas características dos projetos. O cheiro, a cor, né? E nem por isso ele usa esse nome, projeto biofílico. Não, é um projeto paisagístico, né? Com qualidade. Então, às vezes, também tem muito disso. E na segurança também, eu vejo que hoje o mercado está muito preocupado com o controle de acesso, o acesso e etc. E eu acho que isso não é o principal, né? Eu acho que o principal dentro de uma comunidade fechada, murada, é a governança, né? Que a gente fala pouco de governança, zeladoria, que são as coisas que a cidade devia ter
né? E não tem. Eu acho que a tendência hoje, né, são o outro nome que está muito em evidência e muito falado e pouco executado também, né, pouco convivido, é o bairro planejado, né? E o que é bairro planejado? É difícil alguém chegar e dizer qual é o conceito especificamente disso, né? Mas existem algumas características que fazem essa comunidade viver melhor. Então, tem várias questões, como diversidade, né? Você não ter o mesmo produto. Eu só tenho o mesmo produto, um condomínio fechado, depois outro condomínio fechado, depois outro condomínio fechado, e uma rua externa cheia de muros. Isso não é uma unidade planejada e nenhuma cidade disso, né? E a gente tem com relação ao poder público, né, uma evolução também disso, né, principalmente na região metropolitana, Eusébio, Aquiraz, Pacatuba, a gente tem visto um movimento muito legal da prefeitura de modernizar as leis e de trazer esse engajamento, né, entre o poder público e as unidades planejadas com sendo condomínios maiores, né. É muito importante isso ser planejado junto com a cidade, não separado. Você tem um plano diretor, e aí o plano diretor dita o que é que você tem que fazer. E às vezes isso pode ir trabalhando, exato, né, exato. ao longo do tempo. E às vezes as leis elas não estão atualizadas, né, para o mercado. Então, assim, a gente tem que estar constantemente revendo isso também, em diálogo com as prefeituras, né, tentando explicar um pouco isso aí, porque o mercado evolui. As leis também devem evoluir nessa área, né? Porque, assim, a gente geralmente, quando começa a trabalhar, pega uma lei de 79, né? A 6766, né? E aí são coisas que estão diferentes, né? Mas precisa de um parâmetro, né? Então, as prefeituras elas vão se moldando, vão se atualizando, e aí a gente vai trabalhando em cima dessas atualizações. E quando não tem, a gente vai sinalizando também, né? Como melhorar isso aí. A vantagem é essa, de a gente ter um bom diálogo com as prefeituras, né? Com isso a gente consegue ter uma visão e passar também essa nossa experiência na área de loteamento, né? Para poder todos ganharem com isso, né? Tanto a gente quanto eles, né? E trazendo aqui um pouco na questão do desafio da implantação dessas novas tecnologias, a sustentabilidade ela não é hoje mais um diferencial, né, dos empreendimentos. Ela passou a ser uma necessidade real em todos os projetos urbanos. No entanto, a implementação dessa tecnologia, dessas inovações, ela não é algo tão simples. Como é que são os desafios assim, que vocês têm enfrentado para trazer essas soluções sustentáveis nos projetos de loteamento assim, de vocês? Eu acho que o primeiro desafio acaba sendo a gente convencer, né, às vezes, alguns empreendedores, né, com relação a essas aplicações, né? Porque geralmente demanda um pouco de um custo, às vezes, maior, né? Às vezes até não, mas geralmente tem um custo maior, então precisa de uma conscientização, mas que a longo prazo, a médio e longo prazo, acaba sendo viável e se tem um retorno, né? Então isso é importante também, falar do custo, né? Da implementação disso, né? E é legal também, assim, com relação ao incorporador, né? Ele sempre quer ver alguma coisa que já tenha, né? Então, assim, vem do desafio da gente também estar sempre visitando, né? A gente tem tido essa preocupação, né? Em viajar muito, né? A gente foi para o congresso em Campinas, a gente visitou 17 empreendimentos, né? Batendo na porta, eu queria visitar, tal. Santa Catarina Também, a gente rodou 1.000 quilômetros de Santa Catarina visitando empreendimentos, visitamos piscina de onda, visitamos várias coisas e, assim, direto com o porta a porta. Da mesma forma que a gente trabalha na prefeitura, a gente tem tido essa forma de chegar nos empreendimentos, né, pela porta. Chega lá, conversa com o corretor, conversa com quem estiver lá, às vezes é o porteiro, é o vigia, e a gente tem essa visita assim, um pouco mais informal e a gente vai ali com esse desafio de entender depois que está pronto. Né? Com o nosso olhar. Exatamente para investigar essas questões e desafios, né? O que está dando certo, o que não dá, né? A drenagem está funcionando, não está? Quais são os problemas, né? A gente tem visto muito problema com relação a acesso de serviço, né, que gera fila. Então vamos pensar uma outra portaria de serviço, essa portaria se viabiliza. Então são coisas que ninguém tem a receita do bolo, né, mas a gente vai ali tentando dosar um pouco
caso a caso, né, com cada cliente, a gente vai discutindo isso muito. Então, assim, uma das preocupações que a gente também tem é procurar aplicar materiais que evitem, por exemplo, o piso drenante, que evite o alagamento, né? Então, isso é uma coisa importante. A questão de estação de tratamento de esgoto, isso hoje é fundamental que se tenha nos empreendimentos. E a gente também tem isso, de buscar muitas referências, né? A Fortilevel hoje está com também um sistema legal, a iluminação, geralmente iluminação de LED, já com sensor também, né? Porque aí isso você consegue até economizar. Então, você tem a luz intensa no momento que está se passando. Enquanto não está, ela dá uma esfriada para poder você economizar também nisso. Sensores também em parte de coleta de lixo. Então, não tem necessidade de um caminhão estar sempre indo naquele local, pegar o lixo, às vezes não tem a quantidade suficiente. Então, existem sensores que são colocados nessas lixeiras, né? Onde, quando chega aquele patamar, aí aciona na central, a central vai lá e pega o lixo, né? E outra também interessante, né, nessa parte de tecnologia que a gente esqueceu de falar, é aplicativos. Hoje em dia é muito fácil ter um aplicativo. Você acompanha tudo pelo aplicativo, né? Como é que tá? Se você vai reservar um salão de festas, pelo aplicativo. Se você vai liberar a entrada de um visitante, você faz pelo aplicativo, recebe um QR Code e acessa com facilidade, sem ter cadastro de serviço, né? Cadastro de serviço. Então, você evita também o acúmulo de fila, né, em condomínio, principalmente nos horários de rush, né? Ou de manhã ou à noite, né? Entendi. E assim, a pandemia ela trouxe uma mudança muito grande no comportamento do consumidor, né? Inclusive a gente vê isso até aqui em Fortaleza, muitas pessoas que moravam em apartamentos acabaram migrando para os condomínios, muitos dos projetos aí desenvolvidos até por vocês, né? Então ela mudou muito e trouxe um impacto muito forte no desenvolvimento urbano. Então, como é que vocês enxergam assim, essas mudanças, essas novas demandas dos consumidores que ele tem influenciado no design e na infraestrutura dos loteamentos? Como é que tem sido isso nos projetos assim, de vocês? Como é que vocês enxergam essa mudança no comportamento do consumidor? A gente viu que com a pandemia sentiu-se muita necessidade de espaços mais amplos, né? Muitas das pessoas... viviam em apartamentos, né? Então apartamento você não tem muito contato com o externo, e aí a partir daí surgiu a necessidade de ter mais espaços abertos, mais espaço de convivência, né? Espaço verde. Então isso aí acabou mudando a forma de se morar, né? Então hoje um condomínio não é mais pensado como era pensado isso em 2019, por exemplo, que é recente, de certa forma, né? Então, a gente hoje tem essa preocupação maior com essas áreas para que haja interação entre os moradores, né? E trazer muita mais qualidade de vida entre eles, né? Eu acho que tem também essa demanda, né? Que numa casa é o único lugar onde você consegue sair para dentro, né? Então, você consegue ainda estar num ambiente controlado, né? Eu acho que tem todo mundo, principalmente as mães, tem muita preocupação com a qualidade do espaço onde o filho está crescendo, né? Com relação à qualidade, né, da natureza, todos esses elementos que têm tido muita visibilidade, muita procura, assim, pós-pandemia, né? E a outra coisa também que a gente tem trabalhado muito e estudado as formas de se conseguir, que é a diminuição do tamanho do lote, né? Reduzir o espaço não quer dizer que você vai deixar o condomínio o mais popular ou alguma coisa do sentido. A gente tem também desmistificar essa questão de que o lote é proporcional ao padrão do condomínio, né? E isso eu acho que acaba dos pilares lá do que a gente falou do bairro planejado, que é a questão da diversidade, né? E também da gente conseguir dar mais acesso, né? Ter mais gente que consiga comprar um lote, né? Quando você vai para os produtos muito de área muito grande, né? E não quer dizer que você vai fazer uma casa melhor ou pior em um lote de 800 metros do que uma casa de um lote de 250. Então, às vezes, é menor, né? Então, tem ali comportamentos também diferentes de relação a casa com outra, né? E a gente tem tentado
estudar a ocupação desses lotes, né? Não diretamente com a arquitetura em si, mas estudar a questão do que se gasta em espaço com os recuos laterais, né? Que eu acho que são os espaços mais ociosos dentro de um condomínio, né? Os recuos lá, e aí você abre sua janela, sempre a 3 metros ali, 2, 4 metros no máximo, você vai ter uma janela também, né? Então essa ocupação é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar de e estudar, buscar né? soluções para essas. Joel, Davi, assim, olhando um pouco para o futuro, né? A gente vê um potencial gigantesco nos projetos, na questão do urbanismo mesmo aqui no Ceará, não só em Fortaleza, mas toda a região metropolitana. O desenvolvimento de loteamento aí crescendo, uma crescente muito grande para os próximos anos. A gente tem visto vários projetos e cada vez coisas novas. Quais são as perspectivas e oportunidades que vocês enxergam para o urbanismo e o desenvolvimento de loteamento para os próximos anos aqui no Ceará? Eu acho que assim, a gente vê com muito bons olhos, né? A gente vê que a consciência já chegou, né, de se pensar em produtos de qualidade, independente, como o Davi falou, independente do tamanho do lote, mas hoje as urbanizadoras elas estão sempre trabalhando pela parte pelo mais alto, né? Então, se uma urbanizadora ela lança um produto bom, um produto de excelente qualidade, a próxima tem que lançar igual ou superior. Então, isso no final das contas, quem ganha é o comprador final, né? Então, assim, tem tido muito essa preocupação com o melhor, a qualidade de vida, o morar bem, né? É mais ou menos isso que eu imagino. E de oportunidade, eu vejo assim para o mercado imobiliário exatamente a costura entre esses empreendimentos, né? Eu acho que quanto mais pluralidade tiver dentro do mercado, né? Quanto mais alternativas tiverem a questão não só a concorrência, como o que eu vou fazer no espaço entre uma unidade e outra, né? Então, que tipo de produto eu vou propor para costurar o tecido ali urbano entre um condomínio fechado e outro, né? Trazer soluções inteligentes para essa questão do dia a dia, das demandas de compras, das necessidades, né? Corriqueiras, de qual forma eu vou trazer um centro comercial que seja mais aconchegante, né, para quem está ali na escala do bairro. Por que eu não vou fazer as compras no Açaí e vou fazer as compras aqui no condomínio do bairro? Então, todas essas questões ali com relação à distância e tal, hoje ainda é uma questão muito longe para quem mora nesses condomínios, né? A demanda de você ir buscar filho no colégio, essas viagens ainda são uma questão. Eu acho que a tendência é da gente tentar amarrar isso mais de uma forma mais de perto, né? Assim, desenvolver mais as regiões, né? Eu acho que na hora que você começa a desenvolver produtos, né, empreendimentos na região, aí começa a ser desenvolvido também essa outra parte, né? Aí aparece escola, como um exemplo, Eusébio, né? Você pega o Eusébio aí de uns 20 anos atrás e para agora é praticamente Fortaleza, você tem tudo perto, né? Você tem shoppings, tem escolas de peso, né? A gente imagina que o quanto cresceu, de certa forma, em pouco tempo, né? Tudo isso em função do desenvolvimento da região, né? Então vai acontecendo isso à medida que vai se desenvolvendo o local, né? Show. E assim, antes da gente poder finalizar, né, o objetivo assim, do programa é toda segunda-feira no início do dia, que é exatamente o início da semana. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem nos está ouvindo, quem está nos ouvindo aqui. O que é que vocês podem dizer para eles para esse início de semana? E que faça enxergar assim, todo esse potencial do urbanismo e do futuro das cidades. O que vocês poderiam deixar de mensagem para quem está nos ouvindo aqui agora? Eu acho que o urbanismo é assim que você bota o pé para fora de casa, já começa o urbanismo, né? Quando você sai dentro de uma área pública. E a mensagem que eu deixo aí para as pessoas pensarem nessa semana é qual é a relação que ela tem com a cidade, né, com o outro, né, que é também muito importante, e de pensar assim um pouco mais no coletivo, né, o que é que você faria diferente dentro do seu dia a dia ali, né, com relação a trânsito, o que é que você poderia melhorar um pouco assim da qualidade da sua relação com a cidade, né, o que é que te incomoda dentro da cidade, estar mais atento a isso.
né? O que é uma calçada boa, né? O que é um pavimento eficiente, né? Como é que é uma arborização legal, e estar um pouco atento nisso aí no seu trajeto aí, se você está ouvindo agora no carro, né? Pensar ter um olhar mais atento para essa questão da cidade. Da cidade, exato. Então, assim, pensar que o urbanismo ele está aí para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, vale a pena cada um pensar o que tem feito, né? O que pode fazer para melhorar a vida, né? Do entorno. Joelio, Davi, assim, muito obrigado por esse tempo aqui conosco. Eu tenho certeza que aumentou muito o meu conhecimento de todo mundo que está nos ouvindo aqui sobre urbanismo. Então foi um prazer aqui ter vocês e espero que a gente possa ter outros momentos, porque acho que tem ainda muita coisa aqui para eu perguntar aqui para vocês. Mas foi muito bom aqui ter vocês aqui conversando conosco nessa segunda-feira. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade, né? A gente sempre está disponível, né, para a gente discutir um pouco mais sobre urbanismo, que é uma coisa que a gente gosta de paixão, né? Então é um prazer estar aqui. Legal, prazer também, Luiz. Obrigado pela oportunidade da gente conversar. Eu acho que é sempre bom também ter esse espaço, né, para às vezes conversar um pouco mais fora da caixinha e conversar sobre problemas específicos, né? Também. No que tiver aí pode chamar para a gente fazer de repente outras questões mais específicas, né? Trazendo, né, também outras pessoas de outras áreas. Eu acho que esse debate sempre é muito rico, né? Muito obrigado. Um abraço. E para você que acompanhou esse episódio, obrigado pela audiência. Se você quer saber mais sobre urbanismo e desenvolvimento de loteamentos, acompanhe o trabalho da Plano Urb, do Davi, do Joelio. E não esquece de seguir o Segundô no seu aplicativo de podcast favorito e compartilhar com seus amigos. Semana que vem tem mais e eu te espero aqui. Até lá!